Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Neste momento, glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz, aleluias, o tema: o aumento da iniquidade. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes, estamos alegres por estarmos aqui na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E nós vamos estar nesse momento agora orando. Convido a todos para ficar de pé. Nós vamos estar orando para estar falando com Deus. Vamos estar agradecendo a Deus por mais uma semana. Agradecendo a Deus por mais um mês, né? Hoje estamos aí. Faltam 3 dias para terminar o mês. Nós vamos já agradecer a Deus pelo mês, pela semana, pelo dia de hoje. Agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos e também nos humilhar diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Amém? Vamos estar orando e também nos humilhando na presença de Deus. Amém? Curve a sua cabeça e ore junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, Pai. O Senhor sabe, Pai, que eu estou aqui hoje pela Tua graça, Pai. O Senhor sabe do meu coração, da aflição do meu coração, Senhor. Mas o Senhor disse, Pai, que nós teríamos aflições, Senhor. Isso não é surpresa para nós. Mas o Senhor também disse que nós deveríamos ter bom ânimo, né? Porque o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu por nós. E nós em Ti, nós somos mais que vencedores. Por isso, Pai, eu quero Te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos protegido. Ó, Pai, o Senhor sabe quanta luta nós temos enfrentado esses dias, ataques espirituais, perseguições, calúnias, Pai. Ó, meu Deus, enfermidades têm assolado a minha família.
Mas eu creio, Pai, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Cada um de nós aqui temos as nossas lutas, ó Pai, nos seus particulares. E eu tenho certeza que assim como o Senhor tem agido em nossas vidas, o Senhor tem agido e está agindo na vida dos nossos irmãos, ó Pai. Queremos aqui nos humilhar também diante do Senhor, ó Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai, por aquilo que não queremos fazer e acabamos fazendo, por aquilo, Pai, que queremos fazer e também não fazemos. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Perdoa pela nossa fragilidade, pela nossa fraqueza. Nós sabemos que o Senhor não exige de nós a perfeição, mas o mínimo que nós temos que fazer, Pai, é nos esforçar para não viver no pecado, para fugir do pecado. E nós sabemos, Pai, que muitos estão entregues ao pecado. Mas eu te peço, Senhor, perdoa a nossa vida, perdoa estas pessoas que têm se entregado. Muitos estão lutando, Pai, assim como eu, como todos nós estamos lutando contra o pecado. Mas nós sabemos, Pai, que tem aqueles que têm se entregado ao pecado. Têm se entregado não só o pecado da imoralidade, da pornografia, do roubo, da prostituição, da fofoca, da calúnia, do disse-me-disse, da confusão. E nós sabemos, Pai, do esfriamento espiritual que está acontecendo no mundo. Mas isso também não é surpresa para nós. O Senhor disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E que o Senhor possa, Pai, nos dar um culto abençoado, usar a minha vida para entregar esta mensagem, Pai, que fala do esfriamento da humanidade, o esfriamento da vida com Deus, o esfriamento do amor a Deus, o esfriamento do amor ao próximo, então do amor entre irmãos, entre família. E que o Senhor tome a minha vida nessa noite para trazer esta mensagem e que todos nós possamos sair daqui alimentados, abençoados, orientados, direcionados, dominados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Receba toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a expressão de adoração que vamos dar a Ti nesta noite. Aleluia, receba, Pai, adoração em hinos e cânticos de louvor. Receba adoração e honra com os dízimos, com as ofertas. Receba honras de adoração. Aleluia, louvado seja Deus, com testemunhos, com glória a Deus, com aleluia. Receba toda a expressão de honra e de louvor que nós vamos prestar a Ti, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos já está fazendo o nosso momento de louvor. Quero pedir para você que está nos ouvindo agora, né, pela rádio Chegou a Minha Vez, pelo seu smartphone, que você possa virar a câmera do seu celular, a tela do seu celular para baixo, para evitar que as notificações fiquem te distraindo, né, para que pessoas fiquem te chamando, né. Esse é o momento de você adorar a Deus, né, quando você está no seu trabalho, né. Quando você está no seu trabalho, a maioria das empresas não permitem que trabalhem no celular, que fiquem com o celular, né? Então, na presença de Deus também, que você possa deixar o seu celular aí virado para baixo e apenas escutar ele e participar do culto aí, aonde você estiver, você possa fazer da sua casa, aleluia, um lugar de adoração. Amém? Glórias a Deus. Onde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos no nome de Jesus, Ele se faz presente. Está preparado para receber Jesus na sua casa agora? Então, se ligue no trono da glória e adore ao Senhor, que Ele está entrando na sua casa nesse momento para receber toda a honra e glória, toda a expressão de louvor que vamos dar a Ele nesse momento. Amém? Glórias a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Vamos clamar o nome de Jesus. Esse nome é poderoso, esse nome é maravilhoso.
Esse nome é fiel. Aleluias. Jesus, quero declarar teu nome. É Jesus. Sobre toda mente e coração. Sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Sim, meu Deus. Declara, igreja. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Vamos declarar: seu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Convide Ele nessa noite. Aleluia, que Ele possa incendiar a nossa vida, queimando o pecado, queimando tudo aquilo que não agrada a Ele. Clame! Sobre toda minha depressão, Ansiedade e medo saiam agora. medo saiu agora. Clamo Jesus. Vamos declarar: Seu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. destrói cadeias, declare isso. Dissipa as trevas. Se você está escravizado, declare isso. Com toda a fé no seu coração, declare que o nome dele é cura. Eu não sei o que te escraviza, se é enfermidade, se é opressão, se é depressão. Declare que o nome de Deus é cura, é vida, é poderoso. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Declare pelas ruas O nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clama o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas, aonde você estiver, o nome de Jesus. Sim, meu Deus. Sobre sua família, clama o santo nome. Vamos, declare pelas ruas. Aumente o som na sua casa e adore ao Senhor. Seu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Vamos, igreja, cante isso. Destrói cadeia. Vem incendiar. Aleluias. Jesus, Quero declarar teu nome. sim, Senhor, sobre toda alma em depressão, Ansiedade e medo saiam agora. ansiedade e medo saiam agora. Aleluias. Clamo Jesus. Clame esse nome. Clamo esse nome. Nome poderoso. Nome poderoso. Nome sobre todo nome. Poderoso.
quem resista ao nome de Jesus. Por isso nós levantamos o nome de Jesus. Declare pelas ruas O nome de de Jesus. Jesus. Sobre a escuridão. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família. Sua família, clame o santo nome, o nome poderoso, o nome poderoso. O nome poderoso de Jesus. Vamos. Declare pelas ruas. Aonde você estiver, na rua, em casa, no trabalho, no seu bairro, na sua rua, clame o nome de Jesus, para que o inferno ouça. Não se envergonhe do nome dele. Dê um bom testemunho de Cristo aonde você estiver. Não envergonhe o nome do Senhor. Adore, 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 adore. Declare pelas ruas o nome. Uau, aleluia. Ele vai trazer sua família. Clame o santo nome, o nome de Aleluia. E as palmas exaltam o nome de Jesus. nome poderoso, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Vamos continuar adorando o nome de Jesus. Vamos continuar adorando o nome de Jesus. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aí, está contigo. Ele está na sua casa, aonde você estiver. Se você estiver trabalhando, Ele está contigo. Adore ao Senhor. Adore em espírito e em verdade. Deus o Pai Te exalto. te exaltou Acima de tudo. acima de tudo, acima de tudo. Tu és o Cordeiro Tu és o Cordeiro que foi morto que foi morto como sacrifício como sacrifício para salvar o mundo do servo sofredor. Adore! Pedra angular, Cristo Redentor Cristo Redentor veio, veio me salvar. Sol da Justiça, Príncipe da Paz, luta as minhas guerras, veio nos salvar. Vamos declarar, vamos declarar. Não há outro como tu. Como é o nome dele? Jesus, não há outro como tu. Jesus, Vamos, clame! não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Uau! Aleluia! Clame esse nome, nome poderoso. Exalte a ele, diga. Deus o Pai te exaltou Faça essa declaração para ele. tudo, acima de tudo. O Senhor está enxugando lágrimas nessa noite. Aleluias. Que foi morto Como sacrifício por sacrifício para salvar o mundo. para salvar o mundo. Servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor. Ele é o sol da justiça. Ele é o príncipe da paz. Luta as nossas guerras. Veio nos salvar. Declare o nome dele. Não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Levante as suas mãos e comece a exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Aumenta o volume da tua voz. Não há outro. Não há outro.
Jesus, não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Aleluia! Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Amém, meus irmãos. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus agora com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. O tempo está bem seco aqui. Aleluia. Deixa eu tomar um pouco de água. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Amém? Abram as suas Bíblias aí. Enquanto eu tomo um pouco de água, vocês abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Glória a Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Não ajuntei riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o seu coração, ou o coração de vocês. Estou lendo aqui na versão NTLH, nova tradução linguagem de hoje, amém? Os irmãos ainda de pé, eu vou ser breve aqui. Meus irmãos, nós temos percebido que muitas pessoas hoje, inclusive cristãs, não estão mais sentindo o desejo de honrar a Deus com os dízimos, com as ofertas, né? Muitas igrejas já não tocam mais nesse assunto, porque quando já sabe da dureza do coração, e muitas igrejas não tocam mais nesse assunto, né? Para que as igrejas não se esvaziem, né? Porém, elas ficam inventando um monte de coisas dentro da igreja, transformam a igreja em clubes. E ali eles vendem tudo, eles vendem comida, eles vendem cursos, eles vendem tudo. Lá estão fazendo igreja hoje que tem jogo de sinuca, quadra, estão fazendo tudo e eles ficam ali tentando arrancar seu dinheiro, te oferecendo coisas. E aí, onde era um lugar de adoração, onde deveria ser um lugar de adoração, se torna um lugar, um spa, um lugar de lazer, né? Se torna um lugar de lazer. Aí eu te pergunto, aí as pessoas, às vezes eles conseguem até mais dinheiro do que se as pessoas honrassem a Deus com os dízimos ali naquele lugar. Quer dizer, eles preferem, ao invés de ensinar o princípio, porque isso é um princípio, em vez de ensinar o princípio, eles preferem ficar quietinho, não ensinar o princípio e atrair as pessoas com coisas que venham, com distrações, e com isso elas fazem com que as pessoas façam da igreja um lugar de lazer e automaticamente elas pagam por isso. Igreja, aí se corrompe o princípio, porque se eu quero comprar alguma coisa, se eu quero lazer, eu não vou para a igreja, eu vou para a igreja para adorar a Deus, e eu dedico o meu tempo à adoração, não para distração. Se eu quiser me distrair, eu me distraio em casa, assistindo um filme, né?
ou eu vou no shopping, ou eu vou numa praça, eu vou no parque, num passo, eu vou pra praia, eu vou viajar, eu vou fazer qualquer coisa para distrair. Pra casa de Deus não é lugar de distração, né? Mas aqui na nossa igreja a gente prefere ensinar para vocês o princípio, e nós ensinamos esse princípio aqui, vivemos esse princípio. E se esse princípio não funcionar na sua vida, eu paro de pregar. Porque eu sou pastor hoje, mas um dia eu fui um artista que vivia de música, né? Eu participava de um esquema profissional onde tinha empresários gastando uma grana alta, né, para que o trabalho acontecesse, né? Músicos, os melhores músicos de Goiás, né? Nós pagávamos esse caro. Um cachê de um músico por show era R$300, né? 300, 350, produtor 500, ou seja, era R$3.000 de banda. O custo de banda era R$3.000, ou seja, era um esquema profissional, né? Mas eu não prosperei naquele esquema. Eu não prosperei. Muito pelo contrário, eu fiz pessoas tomar prejuízo, empresários tomou prejuízo comigo e eu não prosperei. Por mais que as pessoas me viram na televisão, fazendo turnê na Europa, né, e tudo mais, mas eu não prosperei. Não consegui ter uma casa, comprar uma casa, não consegui comprar um carro, quer dizer, não consegui conquistar um carro. Eu comprei um carro e não consegui pagar, perdi o carro pro banco. Então assim, vale a pena não honrar a Deus? Vale a pena não honrar? Vale a pena você guardar seu dinheiro e você ficar todinho com seu dinheiro para ele sem honrar a Deus? Vale a pena? Não vale a pena. É igual uma criança ou uma pessoa que ele compra um salgadinho, um pacote de biscoito, uma bolacha, ele come escondido para ele não dar para ninguém. Aí o que é que vai acontecer? Vai dar dor de barriga nele. Eu tenho certeza, né, que as pessoas que fazem isso, elas sentem dor de barriga, elas sentem um monte de coisa, porque o egoísmo, o endurecimento do coração, né, a individualidade, a soberba, faz com que as pessoas sejam individualistas a ponto de negar a Deus. Essas pessoas, eles negam um biscoito, uma fatia de bolo, eles negam qualquer coisa para Deus. Adorar a Deus só de lábios é muito fácil. É muito fácil pegar. Hoje até a IA está cantando. Hoje até a IA está cantando. Então, que nós possamos, igreja, que nós possamos honrar a Deus com os dízimos, com as ofertas. Eu louvo a Deus que 80, 90% dos nossos membros, né, que são poucos, são fiéis dizimistas, e todos eles têm dado testemunho do que Deus tem feito em suas vidas. Todos eles têm dado testemunho de portas abertas, de multiplicação, né? Quando não dá testemunho da multiplicação, fala do que Deus fez com que o dinheiro rendesse, o que muitas coisas que iriam comprar ganhou, não precisou comprar, né? Então assim, igreja, e a palavra é tão, Deus ele é tão fiel, tão poderoso, que ele diz na sua palavra que você pode fazer prova de Deus. Você não é obrigado a crer no que eu estou falando, você não é obrigado a crer no que a Bíblia diz, mas ainda que você não creia, ele diz, fazei prova de mim, faça prova de Deus. Se você honrar a Deus de bom coração, não com o sentimento que está dando para pastor, né? Eu sempre falo aqui, nós não temos CNPJ ainda, porque não temos ainda a capacidade de ter um CNPJ e arcar com as responsabilidades, né, de um CNPJ, né? Então nós ainda não temos, e por não termos, né, os dízimos são direcionados numa conta no nome dos pastores, né? E muitas vezes já teve caso de pessoas que dizimou e mandou o comprovante pra gente. Eu falo, não precisa mandar comprovante, para evitar daquele sentimento de prestação de conta pro pastor, ou de que tá dando ou pagando um dinheiro pro pastor. O dízimo não é uma dívida
Dízimo não é dívida com o pastor. Dízimo não é dívida com a igreja. Dízimo é um compromisso da pessoa com Deus. O sentimento tem que ser de que está honrando a Deus. Ninguém tem que saber do seu dízimo. Ninguém tem que saber da sua oferta. O que você dá com a mão direita, a esquerda não tem que saber, né? E a gente ensina para as pessoas isso para quê? Porque tanto eu temo o diabo botar uma semente no meu coração que aquele dinheiro é meu, e eu temo também as ovelhas, o diabo dizer para as ovelhas que você está dando dinheiro para pastor, né? Então, para que isso evite, você possa honrar ao Senhor no ministério que você congrega, seja na conta do pastor, seja no CNPJ da igreja, que você faça isso com muito amor. Com muito amor. A maior alegria que eu tenho, eu como pastor também, eu dou dízimo dos dízimos. Eu vi uma pessoa falar assim, pastor não dá dízimo. Eu falei, dá sim, pastor picareta não dá dízimo não. Agora, o pastor, que prega, que vive o que prega, ele dá o dízimo dos dízimos. Se ele é sustentado pela igreja, ele recebe ajuda de custo ou salário, seja o que for, ele precisa dar o dízimo dos dízimos, né? Então, faça prova de Deus. Faça prova de Deus. Se você honrar a Deus com seus dízimos, você vai ver que Deus vai mover céus e terra a seu favor. Você vai ver que Deus vai mover. Faça isso. Eu era um cantor profissional e hoje estou aqui vivendo integralmente pela obra, igreja. E vocês não têm visto aí eu dizer que eu estou passando fome, pelo amor de Deus, eu fazendo vaquinha, fazendo... essa igreja aqui nunca fez, né? Nunca fez rifa. Essa igreja nunca fez rifa, porque Deus nunca deixou faltar. Deus nunca deixou faltar nesse ministério. Quando o computador deu pau, Deus mandou um computador novo, lá de Ribeirão, um computador de quase 4 mil reais. O irmão estava lá perambulando, o sono sumiu, o irmão perambulando pela internet, apareceu um anúncio de um computador. Ele comprou o computador, ele falou, depois que ele comprou, ele falou, mas rapaz, para que eu comprei esse computador? Se eu nem uso Windows, eu uso Mac, né? E quando foi no outro dia que eu falei para os irmãos, né, que queria lançar, né, um apelo para os cantores, né? Nem lancei para a igreja, lancei para os cantores da rádio, né? No mesmo dia o irmão falou assim, rapaz, aconteceu um negócio ontem aqui comigo que eu fiquei sem saber o que foi, o porquê eu fiz aquilo, e agora você me falando isso aí, agora eu entendi. Eu comprei um computador ontem, não sabia por que comprei, agora você falou isso, então agora eu já sei, já entendi que o computador não era para mim, o computador era para a igreja do Senhor. Então a partir de quinta-feira, já contei esse testemunho aqui, mas eu conto quantas vezes precisar para que vocês entendam que esse princípio é muito poderoso. Deus verdadeiramente move corações. Aí se você disser assim, eu não tenho um amigo, Deus usa um estranho. Deus usa até um estranho para fazer uma compra e mandar na tua casa, seja lá porque ele colocou no endereço errado, ou pode ser mesmo que ele tenha consciência de Deus chegar para ele e dizer assim, vá lá no mercado, faça uma compra de tudo e leve na casa na casa número tal, rua tal, número tal. Deus faz isso também. Deus faz isso também. Eu já vi testemunho de pessoas que Deus fez isso, mandou levar carne, mandou levar pão, mandou levar arroz, leite, mistura. Mas tudo depende de nós crermos. Aquele que crê verá o milagre de Deus. Agora aqueles que não creem vai sempre viver só no necessário. Deus vai deixar faltar porque você não dizima? Não, Ele não vai deixar faltar. Ele não vai deixar faltar o prato de comida. Só que você vai viver sempre na rapa. Você vai viver sempre só com o necessário. Você não vai prosperar. Deus não vai deixar você morrer de fome. Deus ele não é cruel. Mas como você não tem fé suficiente para viver o milagre de Deus, você não vai viver milagre. Você vai viver ali o natural. O natural é o quê? Você trabalha, consegue e gasta. Trabalha, consegue e gasta. Nunca você vai viver o sobrenatural de Deus, porque não tem fé suficiente para honrar a Deus e viver o sobrenatural. Amém, igreja? É sobre isso que eu estou falando. É sobre isso que o Senhor está dizendo aqui. Não ajunte tesouro na terra. Pare de querer ficar guardando dinheiro em banco. Se você está honrando o Senhor, pode guardar o quanto você quiser, mas primeiro honre o Senhor. E você honrando o Senhor, Deus vai blindar o seu dinheiro. Deus vai blindar o seu dinheiro. Deus não vai fazer você sair comprando coisas impulsivamente. Deus não vai deixar que isso aconteça. Deus não vai deixar que você seja lesado. Hoje nós íamos ser lesados no mercado. Passaram um produto lá, uma fruta lá, né, de uma marca, sendo que nós pegamos de uma marca mais barata e colocaram numa marca que era o triplo do valor.
né? E a moça do caixa trabalhando ali todos os dias, o diabo fez com que a mulher confundisse lá. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus, que a gente nunca... É difícil a gente olhar a nota ali, né? Pegar a nota fiscal e a nota... O recibo, né? E olhar os valores ali, se estava tudo correto, né? A gente nunca olha. E o Senhor mandou a minha esposa olhar. Quando ela olhou, ela viu lá que o preço estava fora. E nós fomos lá, a moça tinha passado errado, né? Íamos perder R$50 a mais ali na compra. Então é sobre isso, igreja, é sobre isso. Talvez se nós não fôssemos dizimistas, nós íamos ser lesados e nem ia perceber, só ia ver o dinheiro sumir. Então é nessas coisas, nos mínimos detalhes, que a gente vê o poder, o operar de Deus, o agir de Deus em nossas vidas. Mas que nós possamos, aleluia, colocar o nosso coração, o nosso tesouro esteja no céu e não nas coisas terrenas, amém? Então você que está nos ouvindo agora pelo seu smartphone, já está disponível aí, você que está nos ouvindo pelo YouTube, já está disponível aí na descrição desse vídeo, né, o código QR Code, para que você possa copiar e colar aí os dados bancários, e você está contribuindo aí, né, via Pix, com qualquer valor que você sentir no seu coração, tá? E se você está nos assistindo pela sua Smart TV, já está na tela aí o código QR Code, onde você pode escanear esse código QR Code, já vai ser direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você estiver nos ouvindo pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, ou pelo aplicativo do portal Radiosnet, se você estiver nos ouvindo a rádio Chegou a Minha Vez, você pode clicar em contatos. Clicando em contatos, você vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você estar contribuindo. Se você estiver pelo site, nos ouvindo pelo site, que é esse linkzinho que a gente manda aí no grupo, você pode clicar no menu do site, lá no topo, ali na direita, né, no topo, você clica ali nos 3 tracinhos, né, você clica ali, que é o menu, aí vai aparecer igreja, você clica na igreja, vai aparecer a opção dízimos e ofertas. Você clicando em dízimos e ofertas, lá já tem os dados bancários, QR Code, o que você quiser, a forma melhor para você copiar e colar ou escanear os dados bancários para você estar contribuindo, tá bom? Vamos ouvir essa dupla maravilhosa trazendo música nova. Eu tô falando deles, dos meus amigos, meus irmãos, aleluia, nossos irmãos em Cristo, aleluia, também congrega conosco aqui a Igreja Nova Aliança com Cristo, a dupla Eliel e Elisama, né? Gravou um single aí que nem foi lançado ainda, viu, pessoal? Nem foi lançado nas plataformas digitais, acho que nem no YouTube o nosso irmão Eliel colocou ainda, né, Eliel? Acho que não tá no YouTube ainda não, né? Um louvor muito abençoado que fala, deixa eu ver, cadê o nome do louvor aqui, meu pai? Não tô conseguindo enxergar aqui. Você vai sobreviver. Deixa eu ver se eu coloquei certo esse louvor aqui. Deixa eu ver. Deixa eu dar um play nele aqui, deixa eu ver. Ah, não é essa aqui não. Não coloquei hoje não. A nova não, que eu fiquei de perguntar pra ele, né, se eu poderia colocar, né, pedir permissão para colocar aqui de antemão, né, no culto. Ele me respondeu e na correria eu não substituí aqui, mas já vou pegar aqui já. Você vai sobreviver. Eu não sei o que você está passando, mas ouça a letra dessa canção e creia que você vai sobreviver. Talvez você pense que o barco vai afundar, que ninguém está te vendo, que você está sozinho, que você vai morrer, mas ouça essa canção e declare que você vai sobreviver, porque o Todo-Poderoso está no barco, Ele está com você. Vamos ouvir a dupla maravilhosa, Eliel e Elisama, você vai sobreviver. Adore o Senhor. Se puder, fique de pé e vamos adorar o Senhor Jesus com esse louvor maravilhoso. Glória a Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso, meu Pai. Obrigado, Senhor. Não é fácil dizer que tá tudo bem quando tudo não vai bem. Aleluia, Jesus. Não é fácil procurar ajuda e não encontrar ninguém. Oh, glórias a Deus. Não é fácil se fazer de forte, na verdade fraco está. Aleluias. É
É difícil manter um sorriso quando na verdade quer chorar. Ainda bem que Deus não nos prova além do que podemos suportar. E acredite, essa também você vai superar. É só mais uma fase, logo, logo isso vai passar. Aguenta. Se é Deus que tá provando, Ele conhece o teu limite. A vitória está chegando, não duvide e acredite. Está chegando o milagre que há tempo você esperou. Suporte. Deus conhece as cicatrizes que você possui na alma. Mas uma coisa eu te peço, não desista, tenha calma. O socorro está chegando e você não vai morrer. Respira fundo. Ainda bem que Deus não nos prova além do que podemos suportar. E acredite, essa também você vai superar. É só mais uma fase, logo, logo isso vai passar. Aguenta. Se é Deus que está provando, Ele conhece o seu limite. A vitória está chegando, não duvide e acredite. Está chegando o milagre que há tempo você esperou. Suporte. Deus conhece as cicatrizes que você possui na alma. Mas uma coisa eu te peço, não desista, tenha calma. O socorro está chegando e você não vai morrer. Respira fundo. Você vai sobreviver. Aleluia! Glória a Deus, que maravilha. Glórias a Deus, que louvor lindo, meu irmão. Que louvor maravilhoso. Deus abençoe vocês, essa dupla maravilhosa. Que o Brasil, profetizo que o Brasil vai ouvir muito falar dessa dupla sensacional, dupla Eliel e Elisama. Família muito abençoada, amém? Vamos estar orando nesse momento, vamos estar agradecendo a Deus. Vamos estar orando também para estar trazendo a palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível, Deus todo-poderoso. Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença. Queremos Te agradecer, Pai, por Tua fidelidade, Pai. O Senhor é muito fiel. Pai, a Tua palavra, ontem eu pude dar um testemunho, Pai, aleluia, sobre honra, que fala dos filhos honrar o pai. E esse princípio é tão poderoso, Pai, que tem surtido efeito na minha vida, na vida da minha esposa. E se surte efeito, Pai, se o filho que honra, se a Bíblia diz que honrar o pai, né, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, os filhos vivem bem, os filhos têm paz, os filhos vivem felizes. Imagina aqueles que te honram, Pai. Imagine se o filho que honra o pai e mãe terreno
a Bíblia diz que é bem sucedido. Imagina aqueles que honram o Senhor. Com certeza serão ainda muito mais bem sucedidos. Então, Pai, que o Senhor continue, Pai, aleluia, abençoando todos aqueles, abençoando e honrando com dupla honra todos aqueles que têm te honrado com os dízimos, com as ofertas, Pai, aqueles que têm semeado nesse ministério, cada dizimista, cada ofertante. Pai, eu sei, Pai, que a renda de muitas pessoas são baixa, né? O salário mínimo no Brasil é pouco, Pai. Mas os teus filhos têm vivido milagre, Pai. Os teus filhos têm vivido milagre. Muitas pessoas, Pai, que ganham muito, não têm vivido a bênção do Senhor, assim como muitas pessoas que ganham pouco e têm vivido coisas extraordinárias, Senhor. É sobre isso que eu prego, é sobre isso que eu vivo. E que o Senhor possa, Pai, continuar honrando, Pai. Honra cada família que tem sido fiel, que tem honrado o Senhor primeiro. Aleluia, com o primeiro novilho, com os primeiros frutos, Pai. Que o Senhor possa honrar. O Senhor é justo, Pai. O Senhor vê todas as coisas. Então que o Senhor continue honrando cada dizimista, cada ofertante, cada fiel. Continua ofertando, continua honrando, Pai, a Igreja Nova Aliança com Cristo. Que essa igreja nunca venha parar, Pai. Que essa igreja, ainda que essa igreja possa esvaziar por causa da verdade que nós pregamos e não corrompemos, que nós possamos juntos, Pai, eu, minha casa, minha família, possamos permanecer juntos, pregando a verdade, pregando o verdadeiro evangelho sem se corromper, confrontando o pecado, e que nós possamos entrar no céu. Nós não queremos aqui, Pai, uma igreja rica e uma igreja prostituta. Nós queremos uma igreja santa, uma igreja que vive a graça do Senhor, a bênção do Senhor, e ainda que o tamanho seja menor, Pai, do que as outras, mas que seja uma igreja não corrompida. O Senhor não vem buscar uma igreja inchada, mas uma igreja santa, Pai. Continua nos abençoando, abençoando os pastores, para que nós possamos continuar pregando a verdade. Ainda quando a igreja crescer, nós não venhamos nos corromper, possamos continuar pregando a verdade no pouco, na dificuldade, na alegria, na tristeza, na fartura ou na dificuldade, nós possamos continuar pregando o verdadeiro evangelho, Pai. Continua prosperando a Igreja Nova Aliança com Cristo, que essa igreja continue sendo uma extensão do braço de Deus na terra para socorrer e salvar muitas vidas. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Vamos já correr aqui. Aleluia. Vamos abrir aqui o nosso banner que traz o tema, né? O aumento da iniquidade, né? O aumento da iniquidade. Hoje nós vamos estar falando sobre o aumento da iniquidade, que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, né? O amor de muitos se esfriaria, e isso já está acontecendo. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, né, é porque já estava perto dele voltar. Igreja, eu posso estar pregando aqui e eu desaparecer. Eu posso dormir agora, você, nós podemos dormir agora e ser arrebatados, ser tomado dormindo. Olha que maravilha. Podemos estar amanhã no campo trabalhando, você na sua profissão, eu no meu trabalho aqui com a rádio, cuidando da minha família, você na sua profissão, na sua casa, aonde você estiver, na sua luta do dia a dia, você ser tomado. Olha que maravilha. Você está preparado? O mundo está de cabeça para baixo, igreja. Aquilo que era certo agora se tornou errado. Aquilo que era santo agora se tornou cafona, se tornou errado. Aquilo que era errado agora é certo. Jovens querendo se tornar animal, né? Muitas coisas estão acontecendo. Homens que nasceram homem agora querem ser mulher, mulheres que nasceram mulher, né? E querem virar homem. Tá de cabeça para baixo o mundo. Isso é o fim dos tempos, igreja. O amor se esfriando.
As pessoas não têm mais amor a Deus, não têm mais amor e temor a Deus. O amor se esfriando geralmente. O amor a Deus se esfriando, o amor ao próximo, o amor entre a família, amor entre irmãos. Amor, o esfriamento, né? O esfriamento entre os irmãos na igreja. As pessoas estão vivendo na sua individualidade. Uma não quer saber do problema do outro, da dificuldade do outro. Isso já está acontecendo, igreja. O arrebatamento da igreja está às portas. E o Senhor pergunta para nós nessa noite: você está preparado? Você tem se guardado? Ele está perguntando para nós hoje, para mim, para você, para todos nós. Você está preparado? Você guardou o seu coração? Você guardou o primeiro amor? Ou você não sente mais o primeiro amor pelo Senhor? Nós ganhamos uma alma hoje, inclusive quero apresentar ele aqui. Já apresentei no grupo da igreja, quero apresentar publicamente agora, né? O nosso irmão Maxwell, o jovem Maxwell, né? Que aceitou Jesus, acho que foi que dia foi, meu pai? Não me lembro se foi na sexta-feira ou foi na quinta-feira, eu não me lembro exatamente o dia que ele aceitou Jesus, né? Mas foi essa semana. E você precisa ver o sorriso desse jovem, a alegria dele, né? Depois que ele já veio feliz para aceitar Jesus, né? Eu chamei ele, já era um pouco tarde, ele já estava, né, quase dormindo. O trabalho dele trabalha com o nosso irmão Eliel Pacelli, né? Um trabalho de construção civil, um trabalho pesado, e, né, o cansaço bateu, ele já estava quase dormindo. E quando ele falou: o pastor vai chamar nós agora para orar por você, ele já pulou, já veio para receber a oração, né? E eu pude ver a alegria na face, no semblante daquele jovem. Eu vi a alegria do primeiro amor, né? E no outro dia eles foram trabalhar junto. Ele falou: rapaz, o Maxwell, rapaz, o homem está numa felicidade. Ele falou: foi a melhor decisão, meu tio, ele é sobrinho, ele é o Pacelli, né? Ele falou: meu tio, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Cara, eu tô feliz demais. E me mandou uma foto aqui, o Eliel mandou uma foto aqui do menino aqui, do terno, gravata aqui. Rapaz, você precisa ver, viu? Vai aparecer um pregador já do evangelho, né? E eu quero apresentar esse jovem abençoado aí, e meu irmão Maxwell. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, amém? Como é que a igreja responde? Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus pela vida do jovem Maxwell. E nós estamos muito felizes, igreja, muito felizes, né, de receber o jovem Maxwell e saber que ele faz parte dessa comunidade cristã, né, dessa igreja, a Igreja Nova Aliança com Cristo, onde é que nós nos amamos e oramos um pelos outros, né? E com certeza é uma bênção de Deus termos um jovem desse na presença de Deus, né? A palavra de Deus diz assim: alegrei-me quando como é? Lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu... o Eliel tá falando que foi quarta-feira, né, Eliel? Obrigado, Eliel. Foi isso mesmo, Eliel. Quarta-feira, né? A palavra de Deus diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não me lembro agora, eu sei que é um Provérbios. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus e você diga que não teve nele prazer, né? Então, Maxwell, você tomou a decisão, a melhor decisão da sua vida, e você tomou na melhor fase da sua vida. A melhor fase para você servir a Deus é na sua mocidade. Depois que casa, né, você tem outras coisas para você se dedicar à sua esposa, aos seus filhos, à sua família, né, ao trabalho, né? Você tem que saber administrar tudo isso, a igreja, a casa, o trabalho. Mas quando você é jovem, você pode se dedicar, né, ao Senhor e ao seu trabalho, né? Claro, também à sua família, pai e mãe, irmãos. Mas é diferente. É diferente. Então, feliz daqueles que entregou a sua vida para o Senhor na sua mocidade. E você fez isso. Então você é realmente um vitorioso, e que essa chama, esse primeiro amor, nunca apague do seu coração. Não se deixe corromper
esse primeiro amor, que hoje tem muitas pessoas que já perderam o primeiro amor e hoje não sente mais o mesmo amor por Deus igual sentia no começo, né? Então nós vamos falar sobre isso, amém, meus irmãos? Vamos já abrir aqui o nosso primeiro banner. Glórias a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo... não me lembro agora o versículo, Eliel. Me ajuda aí, Eliel. O Eliel tá aqui me ajudando a pregar, gente. Glórias a Deus. Vamos abrir o nosso primeiro banner aqui. Eclesiastes versículo 12, Eliel. E o versículo... Glória a Deus. Eliel tá abrindo aqui a Bíblia aqui para mim, enquanto eu tô abrindo aqui o banner aqui para nos ajudar aí. Glórias a Deus. Eliel tá aí treinando o menino aí, falou que tá treinando ele para ser pregador e cantor, viu? Vixe, eita glória, vai ser benção demais. Falou, pastor, pode deixar que eu tô ensinando as coisas para ele aqui, ensinando a orar, ensinando a ler a Bíblia e tal. E precisar da ajuda do senhor aqui no discipulado, eu vou chamar o senhor aí para me ajudar aqui. Eu falei, eita glória, é comigo mesmo, né? Então, vamos ler aqui a palavra de Deus, né? Vamos ler aqui a nossa introdução. Eu vou estar lendo aqui a introdução, né? E depois nós vamos estar lendo Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Amém? É isso mesmo, é o versículo 1, né, Eliel? Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te também. Aí eu falei que era um provérbio, mas é Eclesiastes, né? Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Obrigado, viu, Eliel? Obrigado. Glórias a Deus. É isso, Maxwell. É isso aí, né? E você lembrou do seu Criador e você entregou sua vida para Ele. E pode esperar que o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida em nome do Senhor Jesus. Eita glória. Que qualquer dia desse vamos fazer um culto aí para o Eliel estar pregando aqui a palavra de Deus, viu, pessoal? O homem aí é abençoado, um dos maiores compositores que eu já conheci. Os louvores dele é Bíblia pura, né? E a gente vai estar dando oportunidade do Eliel não só cantar, mas também estar trazendo uma palavra aí sempre, né? Vamos ler a nossa introdução aqui, que diz assim: do ponto de vista teológico, muitas denominações cristãs e estudiosos da Bíblia afirmam que o esfriamento espiritual e do amor descrito em Mateus capítulo 24, versículo 12, é um sinal dos últimos dias que já está acontecendo. O cenário aponta para uma época em que o egoísmo e o pecado consciente, presta atenção nisso. O cenário aponta para uma época em que o egoísmo e o pecado consciente, que quer dizer a iniquidade, se multiplicam, tornando o amor cristão genuíno mais escasso. A passagem bíblica em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13 diz assim: devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí o 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então esse é o tema principal, esse é o versículo principal, né? Que traz aí a base, o respaldo para o nosso tema, e vamos dar continuidade aí. Vamos aqui para o nosso segundo banner. Vamos estar citando aqui, né, alguns pontos, né, alguns pontos que indicam que esse processo, né, que indica esse processo atualmente, né, que nos traz, né, nitidamente, né, que mostra esse processo aí do esfriamento que já está acontecendo. O primeiro ponto que nós vamos falar é o aumento da iniquidade, né? O aumento da iniquidade, ou você pode falar também o mal, né? Porque que é o pecado
consciente. Isso é maldade, isso, né? Quando você peca, né, sem querer ou porque você vacilou, né, tal. Você não queria pecar, mas você acabou pecando por uma fraqueza ou por não vigiar. É diferente do você pecar conscientemente e a sua consciência não pesa mais, você não sente nenhum incômodo com o pecado mais. Isso aí é o pecado que ele fica ali repetido várias, né, inúmeras vezes, repetindo, e a sua consciência não pesa mais. Isso é considerado, é chamado de iniquidade ou chamado de maldade mesmo, um mal, né? Então, o aumento da iniquidade ou do mal, o esfriamento está ligado ao crescimento da maldade. O crescimento da maldade, da falta de ética e do desrespeito aos valores cristãos na sociedade, né? E isso já está acontecendo. As pessoas não... É um desrespeito dos valores cristãos, né? As pessoas não aceitam, as pessoas difamam o evangelho, as pessoas fazem meme, né, com o evangelho, né, faz meme com a imagem de Cristo, né? Tudo, a gente não adere àquela imagem da igreja católica, aquela imagem do Cristo, né? Que tem vários, né? Na África ele é de uma cor, na Angola ele é de uma cor, nos países aí, né, da Europa olhos claros, enfim, né? Nós não aderimos, mas a gente sabe que eles pegam aquela imagem ali para debochar, né, de Cristo. No próprio carnaval eles se escarnecem de Cristo, também dos valores cristãos, né? E outro ponto também é a perda do primeiro amor que nós citamos aqui, nós falamos aqui, a perda do primeiro amor, né? Então a perda do primeiro amor refere-se à perda da paixão pelo evangelho. Quantas pessoas a gente já viu que não tem mais amor pelo evangelho? Não sente vontade de pregar, entendeu? Não sente vontade de pregar, não sente vontade de evangelizar, não sente vontade de dar um bom testemunho, de ganhar almas, não sente vontade de ler a Bíblia, não sente nada, não tem amor nenhum pelo evangelho. Ele quer muitas vezes até a religiosidade, essa coisa de congregar um domingo, não tem lugar para ele, vai para a igreja porque lá se sente bem. Ele até quer isso, mas amor ao evangelho ele não tem amor ao evangelho de Cristo. Ele não ama o evangelho de Cristo, não ama, entendeu? Ele ele quer um lugar para ir. Que ele acha que ele se sente bem ali, ele está guardado, eu estou dentro da igreja, eu estou protegido, hoje eu tenho uma reputação, porque hoje todo mundo sabe que eu sou cristão, né? E muitas vezes o cara está ali vivendo até uma vida errada, é ladrão, é prostituto, é imoral, né? É mau caráter, mas ele está ali, aí todo mundo pensa, nossa, o fulano agora é cristão. Mentira, ele está ali, né, apenas para se esconder atrás da Bíblia, atrás de uma religião, de uma denominação, mas é um mau caráter, não ama o evangelho de Cristo, não ama o Senhor, não ama nada, não tem nenhum compromisso com Deus. Geralmente essas pessoas não querem cargo, não querem nada. Você chama para orar, não vem, você chama para dar uma oportunidade, a pessoa não quer também, porque já perdeu o amor pelo evangelho, por fazer a obra de Deus. Porque quando você recebe a oportunidade para cantar, para louvar, para pregar, para orar, você está cumprindo o ídolo do Senhor, você está vivendo o evangelho, você está ali servindo na casa de Deus, né? Mas quando a pessoa já está ali, né, já perdeu o primeiro amor, a primeira coisa que vai acontecer é isso, ela perde a paixão pelo evangelho, né? Perde o amor pelo próximo, o sofrimento das pessoas, ela não se importa. Entendeu? Isso é sinais de pessoas que já perderam o primeiro amor. Ela não se importa com a dor do próximo. Fulano tá pra morrer. Fala, é problema dele. Deve ser pecado. Quando você vê a pessoa fria, você fala, olha, essa mesma frieza que ele tem ao próximo, ele tem também a Deus. Mas só que você olha, o cara é um religioso, ele congrega, ele é membro, batizado, é tudo. Mas você vê que o esfriamento da pessoa, né? Não, o amor ao próximo, o esfriamento do evangelho, o esfriamento do amor ao próximo, né? Resultando isso no distanciamento de Deus. As pessoas, nós somos imagem e semelhança de Deus. Se a pessoa não ama, ou não tem amor nem empatia pelo próximo, é impossível a pessoa dizer que ama a Deus se ele não ama o próximo. Que ele pode dizer assim, né? Eu amo a Deus, mas eu não suporto pessoas. Você ouviu pessoas falar assim? A única pessoa que eu amo mesmo, que eu consigo amar, eu amo só a Deus. Porque as pessoas, eu não confio mais em ninguém, não amo ninguém, não quero saber de ninguém. É mentira. Quem fala que ama a Deus e não tem empatia com as pessoas, não se importa com as pessoas, com a dor do próximo,
né? É pessoas mentirosas, não ama Deus coisa nenhuma, não ama Deus coisa nenhuma, é só da boca para fora. O primeiro amor ali já acabou, já faz tempo. Se é que houve um primeiro amor, né? Se é que houve um primeiro amor. Hoje tem muitas pessoas que não amam a Deus e procuram uma religião só para ter um lugar ali, né, para se esconder, porque tinha uma reputação podre, e agora ele precisa mudar a reputação dele, né? Tem muitos artistas que fazem isso, né? Já se queimou na mídia e agora você vai ter que falar que é cristão, cara. Você vai ter que procurar uma igreja aí pra você começar a visitar aí, pra sua reputação melhorar e tal, porque tá para limpar aqui o negócio da sua imagem tá suja. Até os empresários falam isso, faz isso como estratégia para limpar a imagem do artista, porque tá todo mundo perdendo ali. O artista tá perdendo, o empresário tá perdendo visibilidade, e agora ele faz isso, agora tem que limpar a sua imagem. Fala que você se converteu, fala que você é cristão, né? E muitos até se batizam, mas não largam a velha vida. Eles, né, apenas procuram uma religião, uma denominação ali para ele se esconder ali e melhorar a sua reputação, né? Outro ponto que nós vamos falar é sobre a apatia espiritual, né? A apatia, que é o contrário da empatia. Você tem empatia, você tem você tem amor ao próximo, você se preocupa, né? Você gosta de se relacionar com as pessoas e tal. A apatia é o contrário. Você, né? Você é apático a qualquer pessoa que tentar se aproximar de você, a problema dos outros. Tem gente que, se você não pode contar uma dificuldade de alguém, que o cara já se irrita. A pessoa fala assim, cara, então, meu, não quero saber, não conheço essa pessoa, então, até conheço, mas não quero saber da vida, eu já tenho meus problemas, não quero saber do problema de ninguém. Tem gente que é desse jeito. Ele fala que, ele acha que porque ele tem um problema dele, também não quer saber do problema de ninguém. Então, a doutora Camila estaria frita por isso, né? Porque todos nós temos nossos problemas, né? E na profissão dela é ouvindo problema de pessoas, problemas emocionais e problemas, né? O dia inteiro, né? E ela tem que saber ter amor, né? Primeiramente ter amor e acolher essas pessoas e ali fazer o seu trabalho, dando o seu melhor e tendo empatia, né? Pelos seus pacientes, né? E graças a Deus isso tem sido muito bem sucedida por ela ter esse amor, essa empatia aos seus pacientes, né? E o outro ponto então a apatia espiritual ocorre quando a rotina substitui a intimidade com Deus. E a gente vê que o mundo está correndo para isso aí. As pessoas estão ali, né? Na sua rotina, né, diária, de trabalho, de correr, de sair, de estudar, de isso, de aquilo, né? E quando pensa que não, aquela rotina, ela acaba substituindo, né, a sua intimidade com Deus, o tempo que você tirava para Deus, o tempo para orar, para meditar na palavra, né? De você cantar louvores para Deus, né? De você servir a Deus de alguma forma, né, servindo na igreja, ou falando do amor do Senhor para uma pessoa no trabalho, né, igual o irmão Eliel, quando o jovem Maxwell começou a trabalhar, ele falou, pastor, ora por mim, porque ora por esse jovem, né, porque eu vou estar, ele trabalhando comigo ali, a oportunidade que eu tiver, eu vou estar pregando para ele, falando do amor de Deus para ele, né? Então, você vê, a pessoa tá ali trabalhando, mas ele consegue servir a Deus, né, fazer a vontade de Deus mesmo em seu trabalho. É sobre isso. Não é que ninguém vai parar de trabalhar agora para viver só fazendo devocional e lendo Bíblia e cantando. Não é sobre isso. Mas é você fazer questão disso. Quando a gente quer, a gente acha tempo. Quando a gente quer comer, a gente acha tempo para comer. Quando a gente quer tomar banho, a gente acha tempo para tomar banho. E quando a gente quer servir a Deus, a gente também acha tempo. Agora é questão de não querer. Quando você não se importa, você não vai achar tempo. Tudo vai contribuir para qualquer outra coisa te sugar e você não conseguir, né, ter uma intimidade com Deus, uma vida de você falar com Deus, de você ouvir Deus, de você perguntar a Deus. Tudo que você for fazer, você pergunta para Deus, Senhor, é da tua vontade eu fazer isso? Senhor, é da tua vontade eu fazer aquilo? É da tua vontade eu tomar essa decisão? Ou, Senhor, qual decisão eu tomar? Isso é intimidade. Isso não é só ir para a igreja, não. Você ter uma intimidade com Deus é isso, é você não sair de casa sem orar, é você orar para tudo. Isso aí é um relacionamento, isso é uma intimidade com Deus, né?
Então, quando isso para de acontecer, você não ora mais para nada, você toma decisões sem consultar a Deus, se aquela decisão é da vontade dele ou não, aí agora você já está na apatia espiritual. Saul fez isso. Saul tudo ele ia lá, perguntava para Deus através do profeta Samuel, pergunta para Deus se eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Chegou uma hora que ele esfriou na fé, ele ficou apático. Ele falou, aqui toda vez tem que chamar Samuel, ele nem entende de guerra, ele nem entende. Aí já começou a achar que Samuel, tipo assim, isso não adianta de nada. Tipo assim, eu mesmo vou resolver isso aqui, né? Ficou apático com Deus e começou a rejeitar, não quis mais saber do direcionamento de Deus. E hoje muitas pessoas estão fazendo isso, tomando decisão por conta própria, né? Porque não querem ter mais intimidade com Deus, tem preguiça, não quer esperar, não quer se submeter a ter que falar com Deus, a ter que ouvir, esperar ouvir Deus falar. Aí ela sai fazendo o que dá na cabeça e depois vem, né, as tribulações e agora muitas vezes lança até contra o Senhor. Fala assim, Senhor, eu sou teu servo e eu estou passando por isso. Claro, mas você é servo de Deus, mas você ignora, despreza o seu pai, despreza o Criador e agora quer, né? Muitos filhos fazem isso com o pai biológico, né? Despreza o pai, aí na hora que tá em dificuldade fala, tô aqui, dificuldade, tô aqui todo endividado e meu pai não me ajuda, meu pai não faz nada por mim. Lá você não se relaciona com seu pai, não honra seu pai, não tem tempo pro seu pai, não tem intimidade com seu pai, não se relaciona, não faz questão do seu pai e agora você quer o quê? Suporte do pai? Não tem, meu querido. Não tem, vai ter que conquistar de novo, vai ter que conquistar a bênção do pai. Vai ter que conquistar a bênção do pai. Jacó fez isso. Jacó enganou o pai, enganou o irmão e depois, né, brigou até com o anjo para querendo a bênção, né? E brigou com o anjo do Senhor. O anjo lutou com ele, deu um golpe na coxa dele e ficou a marca lá, né? Porque tava correndo atrás do tempo perdido. Não honrou o pai, né? O pai abençoou o irmão, achando que estava abençoando o irmão, né? E estava abençoando era ele, trapaceiro, né? Quantas pessoas tem hoje que é trapaceiro, né? Que é trapaceiro, que é mau caráter, né? Aí depois agora quer reivindicar a bênção de Deus. Não tem bênção de Deus. Quem é trapaceiro, quem é enganador, quem não honra pai nem mãe, quem não honra Deus, vai reivindicar o quê? Não tem que reivindicar, né? Então, outro ponto também, falsos valores e isolamento. 2 pontos aqui, falsos valores e o isolamento. As pessoas, os bons valores estão se corrompendo e as pessoas estão agora valorizando coisas fúteis, falsos valores, né? Não, porque você tem que prosperar, não, porque você tem que ficar rico, não porque você tem que empreender, não porque você tem que, sabe, as pessoas estão dando mais valor, não porque você tem que, como é que eu posso dizer, as pessoas estão deixando a egolatria tomar conta delas, né? A egolatria tomar conta delas e agora elas ficam, elas são amantes de si mesmo, né? Amantes do corpo, amantes da sua própria aparência, né? Onde elas querem exibir o corpo, mulheres querem exibir o corpo, homens querem exibir os corpos sarados, né? Eles viram deuses deles mesmos. Ou seja, eles valorizam coisas, né? Que são falsos valores, né? Aquilo que deveria valorizar, né? Que é o que Deus quer, as coisas que Deus quer de nós, as coisas que agradam a Deus, eles não valorizam mais. É cafona, virou cafona, né? Mas as coisas que não deveria valorizar, né? Que não deveria, enfim, que não tem necessidade de você ficar fissurado ou de você priorizar, agora virou uma prioridade na sua vida. Tem muitas pessoas que estão priorizando si mesmo do que a Deus, falando primeiro eu.
Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Tem gente que a maioria hoje está fazendo isso. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? E o isolamento, né, das pessoas. As pessoas estão cada vez mais querendo ficar isoladas. Elas não querem relacionamento com pessoas, né? Muitas vezes está em família, mas está cada um pro canto com o celular, né? Não conversa mais, não se relaciona mais, né? Aqui tem momentos que a minha família aqui tá um para um lado resolvendo uma coisa, minha esposa tá lá falando com os pacientes dela, eu tô aqui falando aqui com uma ovelha, né, ou com um irmão aqui da rádio, aí o Miguelzinho ali às vezes também fica ali meia horinha, 40 minutos, uma horinha, no máximo uma horinha ali no celular para assistir os vídeos de aula de música que ele gosta, de metais, né, mas aqui a gente faz questão de ter um momento ali, né, de eu conversar com a minha esposa. Eu mesmo amo conversar com a minha esposa, amo conversar com a minha esposa de tudo, né, sobre trabalho, sobre fé, sobre tudo, né, e amo conversar também com meu filho, né, procuro saber como é que foi na escola, meu filho, aí o Miguel também ama falar, né, Miguel, tem hora que a gente tem que falar assim, Miguel, para de falar um pouco aí, meu filho, né, porque o Miguel também ama falar, o tete a tete ali, né, com o pai dele, com a mãe dele, ele ama falar, né, então assim, é isso. Agora, muitas pessoas hoje não querem mais saber. Se você chega na casa de algumas pessoas hoje, o jovem ele tá tão em outro mundo que ele não cumprimenta as pessoas, né? Os sobrinhos não dá benção para tio, os filhos não dá benção pro pai, nem nada. Não cumprimenta a pessoa que chegou para visitar ali. É dizendo assim, fulano, cumprimenta aí a Dona Maria, cumprimenta aí o seu João, o seu José, cumprimenta aí. O menino tá lá igual um zumbi assim, ó. Às vezes até estende a mão, mas nem olha pra cara. Você tá entendendo? Tudo isso aí são sinais do fim do mundo, igreja. Tudo isso. Os falsos valores, o isolamento, né? A facilidade de acesso a mensagens que não confrontam o pecado, né? A facilidade do acesso, né, a mensagens que não confrontam o pecado. Hoje muitas igrejas hoje não estão confrontando o pecado. Não fala de pecado não, porque, né, aqui tem todo tipo de gente, tem prostituta, tem ladrão, tem bandido, tem sequestrador, tem pedófilo, tem, né, político corrupto, aqui a gente tem tudo, então vamos ficar todo mundo aqui, ó. Vamos ficar todo mundo aqui quietinho, ninguém mexe no pecadinho do outro, né, pra ficar aquela igreja cheia, né, bonita, né. Mas e aí? O Senhor está se agradando disso? O Senhor vem buscar uma igreja, né, uma igreja suja, imunda, uma noiva prostituta, uma noiva imunda? Não, você não vem buscar. Vai ficar lá. O anticristo vai ser o pastor deles, vai ser o líder deles. Essas igrejas que não confrontam o pecado, que não falam no pecado, não bate no pecado. O líder deles, todos eles vão ter que se submeter ao anticristo. Se eles se arrependerem e não quiserem se submeter, vão morrer. Isso é um fato. Vão morrer, né? E vão ter a sua salvação. Não vai viver o melhor de Deus aqui na terra e vai morrer e vai para o inferno. Quer dizer, não vai viver o melhor da terra. Se arrepender, vai morrer mesmo assim. Né? Vão morrer porque se arrependeram e vão ter a sua salvação. Mas até a coroa deles vai ser pequena porque não serviu ao Senhor. Qual foram as obras que fez para o Senhor aqui? Não fez obras. Então vai ter a salvação, vai ter a vida eterna, porém não tem galardão lá em cima não. Lá em cima vai ter hierarquia. Lá em cima vai ter portaria, vai ter várias escalas lá de hierarquia, né? Vai ter uns que vai ter uma coroa mais enfeitada, com mais pedrinha, vai ter aquele que vai ter uma coroa banguela, mas isso aí não tem o que fazer. Quem fez mais para o Senhor, quem teve mais frutos, né? Quem deu mais frutos aqui na terra, né? Frutos de santidade, né? Frutos também que trabalhou, que ganhou mais almas para Jesus, né? Que não se corrompeu. Pô, isso aí, meu amigo, vai ter credibilidade lá em cima, vai ser mais usados, né? E, enfim, assim como tem a hierarquia dos anjos, arcanjos, serafins, né? Tem toda uma hierarquia ali dos anjos, não são todos que têm o mesmo poder, né? A mesma autoridade e tudo mais. Assim também vai ser nós, né? Então, tudo isso, né? Essa facilidade do acesso
da mensagem que não confronta o pecado, junto ao isolamento, né? As pessoas não querem mais se relacionar, tem contribuído para a fraqueza, a frieza espiritual. Amém? Vamos aqui para o terceiro banner. Eu vou correr, pessoal, aqui tá bem apertado o horário, né? Então, tudo isso também contribui, né? Contribui para que haja a apostasia, né? Apostasia, que significa rejeitar a Deus. Uma pessoa que nunca aceitou a Jesus, ele não é considerado apóstata, porque apostasia é aquele que conheceu a verdade, viveu ela e depois ela rejeitou. Então, apostasia significa rejeitar a Deus. Quando uma pessoa conhece Jesus, mas depois se afasta e decide rejeitá-lo, isso é apostasia. Apostasia é uma coisa muito, muito séria, porque a pessoa conhece a verdade, mas decide acreditar em uma mentira, né? Então, no Antigo Testamento, os israelitas muitas vezes cometeram apostasia. Eles deixaram de adorar a Deus para adorar ídolos e receberam castigo por isso, né? Já no início, né? Aqui no Antigo Testamento, e já no início da igreja, né? No início da igreja ali, depois que Jesus morreu, subiu aos céus ali, nasceu, né? Os apóstolos deram continuidade ali, né? Surgiu movimentos, né? Movimentos afastando pessoas da verdade sobre Jesus, né? E ainda hoje precisamos ter cuidado com movimentos que promovem a apostasia. Amém, pessoal? Então, já estamos vivendo também, né, o tempo da apostasia. Vocês estão vendo aí pastores, né? Cantora, outro dia desse apareceu no YouTube para mim uma cantora gospel que agora deixou de ser cantora gospel e virou cantora, sabe? Virou uma cantora lá, mas que ela mesmo deixou de ser cantora gospel e falou que foi enganada uma vida inteira sendo cantora gospel, né? E que não pertencia mais aos cristãos, né? Não pertencia mais à igreja evangélica e tudo mais, enfim, né? Passou, não sei o que é que ela virou, não. E eu também nem fiz questão de saber o que ela virou, né? A pessoa que já viveu o evangelho, né? Considerava cristão, cantora cristã, agora sai falando mal, né? Aquela Priscila Alcântara, mas esse outro vídeo que eu vi nem foi da Priscila, já foi de outra cantora, né? E sai falando mal de Deus, da igreja, de tudo. Para mim, eu não quero nem saber o que ele virou, se virou satanista, se virou maçom, eu não quero nem saber o que ele virou, né? Eu só sei que a partir do momento que você rejeita a Deus, você já é uma apóstata, né? Não faz parte ou nunca pertenceu ao nosso meio, nunca pertenceu ao corpo de Cristo, né? Vamos ler aqui alguns versículos da Bíblia que fala sobre apostasia. Vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 13. Lucas capítulo 8, versículo 13, que diz assim: As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raiz e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo, né? Você vê aquela pessoa, né? Chega na igreja, aquela coisa toda, né? Aí agora muda as vestes, né? A maneira de se vestir e aquela coisa toda, né? E tal. É isso, a pessoa recebe a semente, ela fica até alegre por um tempo, né? Só que o coração da pessoa, um coração de pedra, ele não vai frutificar. Aquela semente ali não vai frutificar, né? É isso que a palavra está dizendo aqui. Aquele que ouviu a mensagem,
que cai onde havia muitas pedras, né? São as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria, porém elas não têm raiz e por isso creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação abandonam tudo. Quantas pessoas você conhece? Quando chega a tentação fala, eita, agora não, eu vou pedir perdão a Deus aqui e vou para cima. Essas pessoas aí, a semente já foi embora, já morreu, não frutificou, né? Então, vamos ler aqui também, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, né, ou o filho da perdição, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até em cima de Deus, né? E até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus, né? No terceiro templo ali, né? Onde vai ser construído ainda, lá em Jerusalém, né? Vai ser construído ali, né? Onde Abraão sacrificou o filho, né? Mas ainda não foi construído, mas já estão se preparando para isso. Então o anticristo ele vai entrar ali, né? No templo e ele se afirmar que ele é o próprio Deus, né? Onde ele vai blasfemar contra Deus e vai dizer que ele é o próprio Deus. Ele vai blasfemar contra o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, e ele vai dizer que ele é o próprio Deus, né? O anticristo. Vamos aqui para o quinto banner, já estamos terminando. Vamos ler aqui também, ó, 1 João capítulo 2, versículo 24 e 25, que diz: por isso guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo, né? A mensagem de Cristo que você ouviu desde o começo, né? Igual nosso irmão Maxwell aí, né? Que também é novo convertido. Por isso guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai, né? O Filho Jesus e com o Pai, né? O Criador. Aí o versículo 25 diz: e o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto: a vida eterna. Amém? A vida eterna. Existe o tormento eterno, que é aqueles que vão ser jogados no lago de fogo junto com Satanás, a besta, o anticristo, né? E todos aqueles que rejeitaram a Deus, né, vão ser lançados no inferno e eles vão viver no tormento eterno. Se eles morressem era bom, mas eles não vão morrer. Eles vão viver o tormento eterno, eternamente sendo, né, torturados, né? E ao contrário dos cristãos que não se corromperam, que não apostataram da fé, né? Não perderam a fé, permaneceram firmes até o fim, eles vão viver a vida, uma vida com Deus, igreja, uma vida com Deus. Vamos viver com Deus eternamente, vamos olhar na face dele todos os dias, eternamente. Olha que maravilha, que bênção. Isso aqui não tem riqueza na terra, não tem propriedade, não tem carro, mansão, não tem nada melhor do que isso aqui, nada melhor do que isso aqui, né? Vamos ler aqui também, ó, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21, que diz assim: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram arrancados e dominados por elas, né? Por essas imoralidades, né? Enfim, pelo pecado do mundo.
Cadê? Isso. Elas ficam no final. Deixa eu ler de novo aqui que eu acabei me perdendo aqui na leitura aqui. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, eles ficam no fim em pior situação do que no começo. Presta atenção nisso. Aqueles que aceitaram a Jesus, que conheceram a Cristo, viu da essência de Deus, da bondade de Deus, das maravilhas de Deus, da bênção de Deus, da graça de Deus, e depois se perderam, né, com o pecado desse mundo, com a imoralidade, com tudo, com né, o caratismo, a apostasia e tudo mais, né? A Bíblia está dizendo, eu estou lendo aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 21, né? A Bíblia diz no versículo 21 que elas, ainda aqui na parte B do versículo, parte B do versículo 20, eles ficam no fim em pior situação do que no começo. Aí o 21 diz: pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que, depois de conhecer, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Igreja, isso é muito sério. E o pior é que tem muitas pessoas que já se perderam que já cometeu isso aqui já. Tem muitas pessoas, pelo menos eu conheço pessoas que já cometeram isso aqui já, né? Vamos ler aqui para a gente encerrar. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 e 19, que diz assim: meus filhos, o fim está perto, vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. 19. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que fosse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Igreja, você tem ideia disso? Aqui é a Bíblia que está falando aqui, 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Amém, meus irmãos? Então, essa é a mensagem de hoje. Que nós possamos guardar esse versículo aqui, que nós lemos agora. Anote ele aí, marque ele aí na sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 e 19. João teve a visão de tudo isso que está acontecendo hoje, igreja. João teve a visão de tudo isso que está acontecendo hoje no mundo. Jesus está voltando. Não brinque com o Senhor. Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser evangélico. Estar dentro de uma denominação não vai salvar você. É necessário ter uma vida com Deus. É necessário saber o propósito de Deus na sua vida, e servir a Deus, e amar a Deus, e honrar a Deus, e viver o que Ele tem para nós aqui na terra. A Bíblia diz que os planos dele não é um planos de desgraça, é um plano de viver a graça de Deus, planos de fazer nos prosperar. A Bíblia diz que o plano de Deus, né, é esse. É Ele, a Bíblia diz que é Ele que sabe. Eu é que sei os planos que tem sobre vós, planos de fazer prosperar e não de causar dano, né? Então, se você quer prosperar, se você quer viver o melhor, o extraordinário de Deus, não pense que é só você ir numa igreja e alguém profetizar lá que você vai ficar rico, que você vai nadar de braçada. Não pense que isso vai adiantar nada se você não tem uma vida com Deus, se você vive uma vida descomprometida com Deus, não honra a Deus, não vive uma vida santa, não vive uma vida, não busca uma transformação, não vai adiantar nada. Pode procurar os melhores profetas,
do universo para profetizar bênção para você, se você não tiver um compromisso com Deus, se você não amar a Deus e honrar a Ele sobre todas as coisas, você não vai viver o extraordinário de Deus. Deus bota outra pessoa no seu lugar para cumprir a obra que Ele precisa fazer, mas você não vai viver o extraordinário de Deus se você não se comprometer com Deus, não honrar a Deus e viver uma vida santa com o Senhor. Amém? Vamos orar a Deus, vamos agradecer o Senhor e vamos pedir misericórdia, igreja. Eu quero orar pedindo a Deus misericórdia, não só por vocês, mas por mim, por todos nós, que nós não venhamos nos corromper com o dinheirismo, né, com o capitalismo, né, com a economia. Não vamos nos corromper, igreja. Desapega de tudo, desapega de carro, desapega de casa. Não estou dizendo para você mudar a sua vida, não. Eu estou falando desapegar o teu coração. Continue trabalhando, continue, né, procurando progredir, atingir suas metas, né? Mas desapegue o teu coração. Para de ficar botando o teu coração no enriquecimento fácil. Deus está falando para alguém aqui, igreja, não sei para quem é. Deus não me revelou, mas Deus está falando para alguém aqui. Eu não sei quem é. Se é da nossa igreja, se é alguém que está de outra igreja, se é outra pessoa que está ouvindo o culto aqui, Deus está falando, desapega. Tira teu coração dessas coisas. Tira teu coração do dinheiro. Tira o teu coração do jogo do tigrinho. Tira o seu coração das apostas. Deus está falando. Aonde você botar o teu coração, aonde você escolher como seu tesouro, é aí onde você vai estar. É onde você vai estar o seu coração. O Senhor está falando nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso. Pai, que palavra poderosa, que palavra de despertamento, Pai. Eu temo, Senhor, eu temo por essa palavra hoje. E que o Senhor possa, Pai, ter misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia da tua igreja, meu Pai. Tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos filhos, Pai. Estamos criando filhos pequenos, Pai, nesse mundo que jaz do maligno. Estamos criando os nossos filhos nos últimos tempos, Pai. E não queremos ver os nossos filhos se corromper. E muito menos, Pai, nós nos corromper, Pai. Quantos pastores já se corromperam? Quantas igrejas já se corromperam? Quantas pessoas, membros cristãos já se corromperam no mundo, meu Pai? Quantos artistas, cantores, adoradores se corromperam? Pregadores se corromperam? Oh, meu Deus amado, tenha misericórdia de nós. E coloca dentro de nós a essência do primeiro amor, meu Deus. Coloca dentro de nós o desejo de orar novamente. O desejo de buscar a Deus novamente, de conhecer a essência do Senhor. Aleluia, o amor, o desejo de conhecer o céu, Pai. Eu quero conhecer o céu. Eu quero caminhar em ruas de ouro, Pai. Oh, meu Deus amado, tenha misericórdia. Nesse mundo terreno aqui, até as estradas, as ruas que nós andamos, nós temos que pagar e sofrer, pagar caro por ela, Pai, impostos caros por ela. A saúde para nós temos aqui, temos que pagar caro e mesmo assim ainda não tem, Senhor. E lá nós vamos ter a nossa saúde plena. Lá nós não vamos sentir dor. Lá não vamos ser oprimidos. Lá nós não vamos, Pai, ter que pagar impostos caros. Lá nós não vamos, Pai, comprar carro e ainda ter que pagar para andar com carro. Lá nós não vamos comprar propriedades, Pai, ter que comprar propriedades e ainda ter que pagar impostos para poder manter a casa. A casa que comprou com sacrifício. Oh, meu Deus amado, tenha misericórdia de nós. Aqui nós temos, Pai, aleluia, que pagar tudo e mesmo assim ainda não temos. Nem pagando nós temos, Pai, é só uma mentira. É tudo uma mentira, é tudo uma vida, é uma paz falsa, é uma prosperidade falsa. Só na Tua presença temos graça, Pai, e prosperidade. A prosperidade verdadeira que o dinheiro não pode trazer, Pai. Quantas pessoas têm dinheiro, mas não têm prosperidade? Mas nós vivemos a prosperidade do Senhor, Pai. Nós vivemos a prosperidade do Senhor e queremos viver. E se nós temos a possibilidade de viver isso aqui na terra, Pai, a graça do Senhor que nos favorece, a prosperidade, a santidade, aleluia, a esperança de vivermos
aleluia, um dia melhor. Nós queremos experimentar ainda plenamente, Pai. Aqui nós não conseguimos viver plenamente porque o mundo já foi condenado, tudo já foi corrompido desde Adão e Eva. Aleluia, a terra já foi amaldiçoada. A nossa carne já é descendente do pecado, não temos como viver isso plenamente. Mas quando estivermos contigo, Pai, na nossa eternidade, vamos viver plenamente a saúde, a prosperidade. E é isso que nós pedimos ao Senhor, Pai. Nos perdoa e que nós possamos, Pai, nos avivar novamente e que possa voltar o primeiro amor em nossos corações. Ó, Pai, cuida dessa igreja. A Igreja Nova Aliança com Cristo não foi levantada por homens, foi levantada pelo Senhor, Pai. Que o Senhor segure esta igreja, continue mantendo essa igreja de pé e que essa igreja, Pai, vire uma potência. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero profetizar que cada ovelha que permanecer firme, elas sejam uma dinamite, sejam tochas, bomba na mão do Senhor para explodir o inferno e ganhar muitas almas para o reino do Senhor. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Me perdoe aí pelos os 10 minutinhos, 11 minutinhos que nós passamos aí, mas eu tinha que entregar essa mensagem, aleluia, da forma que o Pai mandou entregar. Amém? Meus irmãos, na quarta-feira temos a quarta da bênção presencial, pastora, online. É online por um tempo, né, pessoal? Estamos aí na pausa do presencial, né? Até uma segunda ordem. Vamos estar na quarta da bênção aí, online, às 19 horas, pelo canal do YouTube da pastora Camila Gomes. Não perca, às 19 horas, a quarta da bênção. Amém? Temos também o programa A Bênção de Deus no seu lar, com o nosso irmão Elton Araújo, às 19h30, né? Das 19h30 às 20 horas. Às 19 horas pelo canal da rádio Chegou a Minha Vez e também pela rádio, pela transmissão da rádio, tá bom? E fica registrado no YouTube para você assistir em outro momento. E temos aqui também a oração da manhã com o pastor Evanildo Gomes às 6 horas, a oração, momento da oração com o pastor Evanildo, diariamente às 6 horas. Não perca a oração do dia para abençoar a sua vida, tá bom? Temos também o devocional diário com o nosso irmão Marcelo Momento da Palavra, devocional Momento da Palavra com o nosso irmão Marcelo Moreno, às 8 horas, diariamente. Não perca também essa palavra poderosa com o nosso irmão Marcelo Moreno. Deixa eu ver, o irmão Eliel tá falando aqui. Tava bom demais continuar. Eita, é verdade, viu, irmão Eliel? O irmão Eliel tá dizendo assim, estava bom demais, pode continuar. Fazer uma vigília, hein, irmão Eliel? Olha, vamos fazer, hein? Vamos fazer uma vigília qualquer dessa, uma vigília online aí, hein? Só ver as casas pegando fogo aí, o povo na vigília. Vamos fazer, vamos orar o pai aí pra gente ter uma direção dele aí. Nós fazer uma vigília online aí, viu? Boa ideia. Glória a Deus. Esse pai, ele é abençoado. Amém, meus irmãos? Então é isso, pessoal. Já falei aqui o devocional e o culto de Santa Ceia, tá, pessoal? O culto de Santa Ceia no domingo presencial e online às 19 horas. Se prepare, né, para a Santa Ceia do Senhor. Santifique sua vida para que a Santa Ceia do Senhor não venha contribuir para o nosso próprio mal, né? Quando se toma a Santa Ceia em pecado, ela, ao invés de virar uma bênção para mais um mês, ela vira uma maldição para a nossa vida, né? Judas tomou Santa Ceia em pecado e depois foi lá e se enforcou. Então, se prepare para a Santa Ceia do Senhor, né? Santifique sua vida, né? Coloque sua vida no altar, né? Se tem problema com pessoas, resolva, né? E venha tomar sua Santa Ceia em santidade com Deus, e aquilo virá uma bênção poderosa, né, para a sua vida, e mais um mês, uma renovação da aliança através do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Então, vamos estar fazendo a nossa oração final e vamos estar encerrando, dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, muito obrigado, Pai, por mais esse culto. Obrigado, Pai, pela presença de todos, Pai, todos que estiveram conosco aqui online, no presencial. Muito obrigado, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. Obrigado por esta palavra. Eu já me sinto, meu Pai, mais avivado. Eu já me sinto, meu Pai, aleluia, o meu amor mais ainda renovado pelo Senhor. Aleluia, sempre mantive, meu Pai, a minha chama
a minha lamparina acesa, mas eu já estou sentindo ainda mais fervorosa, Pai, nessa noite, por causa dessa mensagem, Pai. Então, aleluia, continua, Pai, nos reacendendo todos os dias, e que nós possamos buscar isso, Pai. Isso não depende só de mim, aleluia, só do Senhor. Isso não depende só do Senhor, isso depende primeiramente de mim, Pai, de nós, que nós possamos buscar isso, Pai, buscar esse avivamento, buscar a renovação do primeiro amor em nossas vidas, Pai, e que o Maxwell também mantenha, Pai, aleluia, esse primeiro amor no seu coração, essa chama sempre acesa de buscar mais de Deus, buscar mais experiência de Deus, buscar, a tua palavra diz que mais oração, quanto mais oração, mais poder, e que todos nós possamos buscar mais poder em oração, principalmente o Maxwell, que ainda não conhece o poder de Deus, que ele possa orar mais, para ele buscar mais poder de Deus, e que ele tenha poder para curar, para libertar. Todos nós possamos ter poder para curar e libertar vidas através da oração, meu Pai. Seja conosco, dá-nos uma semana abençoada, um finalzinho de mês abençoado, um início de mês abençoado, para a glória do Teu nome. Guarda nossa casa, guarda nossa família, guarda tudo que temos, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Cura, Pai, liberta, salva, transforma, restaura as nossas vidas, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Todos estão em suas mãos e recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.